pessoal, meu nome é Fábio, esse é o primeiro vídeo de investimentos desse canal. Eu resolvi iniciar esse canal para poder mostrar a minha trajetória como investidor e talvez trazer alguns insights ou ideias para as pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. Eu não trabalho no mercado financeiro, nem tenho formação, porém já faz alguns anos que eu tenho estudado sobre ações, investimentos, e hoje eu me sinto muito mais seguro em poder falar sobre isso em outras plataformas como o YouTube. Eu tenho uma filosofia de investimentos que ela é bem característica de dividendos, né? Então eu sigo bastante aquela filosofia do Luiz Barsi, entre outras pessoas que falam bastante sobre dividendos. Vocês já podem perceber pela primeira imagem aqui que vocês estão vendo que o meu portfólio inteiro é de ações. Então eu não tenho renda fixa, eu não tenho fundos imobiliários, eu não tenho outras classes de ativos. Eu trabalho apenas com ações e é isso que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. O intuito desse vídeo é mostrar principalmente o fechamento do mês. Eu sei que o fechamento do mês seria novembro e agora a gente já está na metade de dezembro. Porém, como eu tive a ideia de fazer esse vídeo agora, é o que a gente tem até esse mês. Ainda tem algumas atualizações que devem ser feitas durante os outros dias por causa do que a minha carteira é sincronizada com a B3. Porém, eu queria mais apresentar a ideia de como eu invisto, e se isso for útil para as pessoas que estiverem assistindo, vai ser muito gratificante para mim. Apenas comentando um pouco da minha trajetória, em 2019 eu estava lotado de dívidas e eu precisava sair dessas dívidas, então eu comecei a ler livros de finanças, livros de investimentos, coisas que pudessem agregar para que eu entendesse como que as coisas funcionam nas finanças. Na minha família ninguém entende finanças, todo mundo é endividado, todo mundo tem algum problema com dinheiro, e eu estava indo para o mesmo caminho até o momento que eu pensei, não, eu tenho que parar, eu não posso continuar nisso. Então eu comecei a estudar primeiro para como eu melhorar a minha vida financeira, o meu orçamento, entre outras coisas, até chegar no ponto que eu estou hoje, que é o de investimentos. Eu passei por muitas classes de ativos, eu cometi todos os erros possíveis, porém, depois de formatar uma carteira que hoje eu sinto seguro, eu sinto que hoje é satisfatória a estratégia que eu tenho tomado e o que eu tenho feito. Dito isso, eu vou passar um pouco da minha carteira, eu vou passar por cada uma dessas abas e, finalizando, acredito que vocês vão ter um entendimento melhor de como que eu invisto, por que eu invisto no que eu invisto, entre outras coisas. Então, como vocês podem ver, hoje eu tenho um patrimônio aproximado de R$ 42.000. Isso foi uma construção que eu comecei desde 2021, como vocês podem perceber. Esses valores pequenos eram os momentos em que eu estava estudando mais a bolsa, eu estava entendendo o que acontecia na bolsa, e então eu passei um período de 2021, a partir do mês 6, investindo em fundos imobiliários, algumas ações, uma coisa ou outra. Porém, depois disso, eu zerei as posições, porque eu pensei, não, tudo que eu estou fazendo está errado, eu não consigo seguir dessa forma, eu preciso melhorar o jeito que eu estou investindo. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender mais a fundo as empresas, até chegar em 2022. E aí eu comecei R$ 100 por mês, aos poucos, até que eu arrumei um emprego bem melhor. E isso já é uma lição, porque a gente precisa investir em nós mesmos e não achar que as ações vão deixar a gente rico da noite para o dia, e sim na nossa formação, no nosso emprego, isso que vai ser mais rentável para a gente. Então aqui eu comecei a investir num patamar um pouco maior, de R$ 1.000 por mês, às vezes um pouco mais, um pouco menos, até chegar aos dias de hoje que eu tenho tido essa recorrência.
Vocês podem ver que esse verde mais claro é relacionado ao ganho de capital, isso é a apreciação de cota. Porém, além da cota, o que importa para mim é essa constância. Então vocês podem perceber que no começo eu investi, depois eu retirei. Aqui nesse início também eu tinha um valor, aí eu tirei também. Porém, de 2 anos e meio para cá, eu tenho mantido uma constância e isso tem virado uma escadinha de manter a constância de investir todos os meses um pouco. Esse mês ele está com a curva um pouco mais para baixo porque eu invisto semanalmente. Então, como eu estou na segunda semana do mês, essa barrinha de dezembro ainda tende a aumentar. As minhas ações elas são poucas e boas. Eu gosto de focar em algumas ações, não ter muita coisa. Eu gosto de ter uma certa concentração porque é o que eu entendo mais, é o que eu estudo mais. Então a minha carteira ela é composta por essas 6 empresas, porém isso vai atualizar, porque eu deixei de investir em algumas empresas, no caso a Metal Leve, a Mari Metal Leve, eu parei de investir nela, eu tirei o investimento que eu tinha nela e eu realoquei em Petro Recôncavo e BR Partners, porque eu acredito que são empresas que eu tenho mais oportunidades, que estão mais baratas e também é uma questão de entendimento. A Metal Leve me chamou muito a atenção a questão do dividend yield, que para o ano que vem está projetado ser um valor bem alto, porém eu não entendo tão bem do mercado de atuação, do que ela faz e como ela ganha dinheiro. Então por isso que eu comprei, porém eu já vendi e vendi com lucro, não é a intenção, mas se for possível é melhor, para poder realocar em uma coisa que eu tenho mais entendimento, que hoje é o BR Partners e a Petro Recôncavo, que eu tenho um entendimento menor, porém é uma ação que ela caiu muito e eu preciso e eu vi uma oportunidade melhor nela também. As empresas eu compro visando proventos, dividendos. Então vocês podem perceber que essa atualização de dividendos, de investimentos, ela vem crescendo ao longo dos anos. Então em 2021, meu primeiro dividendo foi em julho, de R$ 2,62. Já esse mês de dezembro de 2024, eu tenho mais ou menos R$ 600 para receber. Então é uma evolução mês a mês que você só vai conseguir se tiver paciência. Então tem meses que eu recebi 60 centavos, R$ 6, R$ 7. Recentemente, outubro, recebi um total de R$ 0. Porém, por que isso acontece? Os fundos imobiliários eles têm uma constância maior e todo mês eu recebo. Porém, as ações elas não têm essa constância. Eu recebo grande parte dos meus dividendos em agosto e fevereiro, principalmente por causa da BB Seguridade, que eu já vou mostrar no próximo aba aqui o quanto eu tenho de investimento em cada uma. Porém, vocês podem perceber que a média vem aumentando exponencialmente. Então, a média do ano de 2021 foi R$ 2,50, depois já foi R$ 23, R$ 71 e agora está R$ 246. É isso que importa, é isso que eu olho pelo menos. Vocês podem perceber que tem meses que é uma paulada, tem meses que não tem nada, tem meses que é outra paulada quase R$ 1.000 e outro R$ 0, porque eu não olho mensalmente, eu tenho uma visão mensal. Então vocês podem perceber que é um crescimento muito grande de um ano para o outro, porque esse é o meu foco. O foco é dividendo. E o dividendo anual que eu divida por mês, porque eu enxergo muito mais potencial em ações do que em fundos imobiliários. Porém, eu farei outros vídeos onde eu vou explicar isso com mais detalhe, e aqui eu estou passando rapidamente para vocês entenderem qual é a filosofia que eu uso de investimentos. Então aqui eu tenho vários dividendos que eu já recebi ou que estão provisionados das empresas, e isso tem sido uma recorrência, e agora essa carteira tem tomado tração, e provavelmente em fevereiro eu vou ter recorde de dividendos, em agosto eu vou ter de novo, e as ações elas vão
servindo cada vez mais, pingando para eu receber mais dividendos. Olhando para os gráficos agora, aqui a evolução do patrimônio que eu mostrei. Uma coisa que eu não olho muito, porém é interessante, é a rentabilidade da minha carteira. Às vezes as pessoas dizem, IPCA é bom, ou então o índice lá dos Estados Unidos, que é o IVVB, ele está crescendo muito. Porém, quando você escolhe bem as suas ações, quando você tem uma estratégia clara, quando você escolhe empresas que dão lucros e não simplesmente porque estão na moda, quando vocês estudam as empresas, vocês vão perceber que isso aqui vai ser comum. Em azul é a minha rentabilidade. Eu ganho de todos os índices aqui no longo prazo. Eu perdi em alguns momentos, porém no longo prazo talvez o IVVB me passe, porque esse ano eu andei muito de lado, porém é o fruto de uma carteira bem alocada, não bem diversificada ou outra coisa, mas sim bem alocada, que cada compra é feita baseada num preço de compra que seja barato e não uma coisa que é só por moda ou uma grande tacada. Vocês perceberem, uma coisa muito relevante dessa estratégia é que vão ter meses que vai cair 4%, vai cair 5% e não serão poucos. Porém, se você aguentar quedas de 5%, você vai viver subidas de 9, de 10, de 3, de 7 e vários meses que vão subir. Porém, tem que estar firme e tem que aguentar essas quedas. Se vocês perceberem, eu teria anos que subiu 7%, que foi esse ano, que foi mediano, mas teve ano que já subiu 52%. Então e é só uma questão de você entender o que você está comprando. Novamente, a rentabilidade não é o que eu busco, é provento. Porém, é importante, mas uma empresa que gera bons lucros vai pagar um bom dividendo, e se ela pagar um bom dividendo e dar bom lucro, ela vai acabar subindo. Eu não tenho pretensão nenhuma com patrimônio, porém isso é reflexo de uma estratégia que eu sigo. Aqui no consolidado vocês podem ver que eu tenho 100% em ações, e eu não tenho medo de ter 100% em ações, tem que ter estômago, tem que aguentar quedas. Eu estou lá com o Petro Recôncavo descendo 16%, 15%, mas é isso que eu acredito, então eu vou seguir firme na minha estratégia. Eventualmente pode aparecer um tesouro direto aqui, porque é onde eu guardo o meu caixa às vezes. Agora eu tenho guardado num CDB, por isso que não aparece aqui, porém é o caixa que eu uso para aporte todas as semanas. Divisão da carteira por ativo, vocês podem perceber que eu estou muito concentrado em Banco do Brasil, porque mesmo que eu tenha Banco do Brasil e BB Seguridade, o Banco do Brasil tem 60% da BB Seguridade, então é praticamente uma empresa só. Então vocês podem até achar estranho, porque muitos influenciadores falam para diversificar, e chega eu com 70% em uma empresa só. Por que eu sigo isso? É porque eu acredito que eu preciso investir naquilo que eu entendo, naquilo que eu gosto e naquilo que está barato. E naquilo que eu consigo explicar. Eu sei que o Banco do Brasil é uma empresa que está ridiculamente barata. É uma empresa que está com PL projetado de 4 ou às vezes até menos. Então é uma coisa que é uma barganha da bolsa e que eu preciso aproveitar. E em alguns momentos outras empresas foram barganhas, por exemplo a CEMIG, quando ela estava cotada aos 10 antes da bonificação, né? Então meu preço médio alterou um pouco, está em 9, em 8 mais ou menos. Porém era uma barganha. BR Partners hoje eu vejo como uma barganha no preço de 14, 15 reais. CPFL eu acumulei ela aos 35, que eu achei que estava mais barato, porém ela caiu mais. E se ela baixar para os 31, eu também vou comprar. Petro Recôncavo, mesma coisa. E a Metal Leve também, mas como eu já disse, eu vendi a posição para comprar Recôncavo e BR Partners. Então a gente precisa entender que essa diversificação ela vai ser construída com o tempo. Por que eu tenho mais Banco do Brasil e BB Seguridade? Porque faz 4 anos que eu estou na bolsa praticamente, e por 4 anos BB Seguridade está barata. BR Partners ficou barato agora, CEMIG ficou barato, mas agora já subiu bastante. A Petro Recôncavo começou a ficar barato agora também. Porém, há 4 anos o Banco do Brasil é barato. E é por isso que é a minha maior posição, porque faz 4 anos que
mesmo que eu divida o aporte, mas todos os meses eu tenho comprado Banco do Brasil. Aqui exterior eu não tenho nada. Aqui por segmento, então financeiro é o que eu tenho mais por causa de Banco do Brasil, BB Seguridade e BR Partners. Porque na minha visão é o que está mais barato. Tem utilidade pública também, que é um bom setor, que é de energia, saneamento também, que eu já cheguei a ter essas empresas. Porém, hoje financeiro é o que está mais barato e não tem como comparar. Banco do Brasil, BB Seguridade, Itaú, BR Partners, até o Santander está começando a ficar barato também. Então é muito difícil não olhar para o setor financeiro com tudo isso tão barato. Aqui a divisão do banco, né, e a seguradora. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor a divisão. As minhas metas, eu tracei algumas metas, mas eu não fico tão preso nisso. Porém, a minha meta é ter R$ 300 de proventos, de média mensal de proventos, depois 400, 500 e por aí vai até a gente chegar aqui nos 40 mil. Já consegui bater a primeira meta de R$ 200, porém é um exercício de fazer as coisas aos poucos. Eu quero receber R$ 1.000 de dividendo todo mês. Porém, para chegar nos R$ 1.000, você tem que passar pelos R$ 500, você tem que passar pelos R$ 100, você tem que passar pelos R$ 10, você tem que passar por R$ 1 por mês de dividendo. E isso vai sendo construído aos poucos, não é da noite para o dia. Como vocês puderam ver nessas tabelas ou nesse gráfico aqui, que ele é crescente, porém ele não é constante de todo mês ser maior do que o mês anterior. Então, tudo que eu queria passar para vocês nesse vídeo inicial era mais isso, de vocês entenderem como é a minha estratégia, como que eu invisto, um pouquinho da minha história também. Eu não falo de fundos imobiliários, eu não falo de outras classes de ativo, criptomoedas, essas coisas. Eu sou focado em ações. Os próximos vídeos eu tendo a dar uma explorada também sobre essas ações, explicando por que eu tenho cada uma dessas ações, porque eu não tenho também, estratégias e outras coisas que, se vocês se sentirem à vontade de deixar um comentário, eu posso comentar. Aceito críticas, aceito sugestões. Como eu disse, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube falando sobre finanças e investimentos e eu espero que seja útil para vocês. Então, um forte abraço e até a próxima.